Saudações a todas e a todos. Nosso assunto de hoje é sobre a independência da Ásia e da África. Começamos pela independência da Ásia. O que significa isso? Nós vimos lá atrás, com o imperialismo do século XIX, que houve, a partir da industrialização, especialmente na Inglaterra, uma corrida das potências europeias industriais, buscando novos mercados consumidores, produtos industrializados, e abastecedores de matéria-prima para essa indústria na Europa, o que levou ao domínio, por essas potências de regiões da África e da Ásia que até agora não haviam sido exploradas. Alguma parte da Ásia haviam entrado no esquema colonial desde o século XVI, mas a maioria da colonização se deu mesmo no continente americano, na América do Norte, na América Central e na América do Sul. Agora o imperialismo se dá na África e na Ásia. A Ásia, especialmente por causa do seu grande volume, de população, baita do mercado consumidor, também riquíssimo, em matéria-prima para essa indústria. A África, riquíssima em matéria-prima para a industrialização. Áreas extremamente importantes para investimento de capital. É o fenômeno do imperialismo, que a partir do final do século XIX e início do século XX, começa esses estados, essas nações, essas sociedades começam seus movimentos de expulsar esses ingleses e franceses, especialmente ingleses e franceses, que exploravam suas regiões economicamente. É o caso, por exemplo, da Índia, a fundação do Congresso do Partido Indiano, no final do século XIX. Começa a ter um processo aí, durante o século XX, de luta pela independência da Índia. A Revolução republicana da China, quando a China unificada sobre uma república, a formação do Kuomintang. Então, tem outros, mas na Indonésia, o Partido de Libertação, a Frente de Libertação da Indonésia, 1927. Mas o processo vai se dar a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, nós já sabemos que a crise, Primeira Guerra Mundial, crise financeira da quebra da Bolsa de Nova York, Segunda Guerra Mundial, foram, basicamente, conflitos originários a partir do imperialismo. A briga das potências para poder ter mais área de influência, área de comércio, área de investimento. Provoca essas duas grandes crises. Então, feito isso, a partir desse conflito, Estados Unidos e Rússia percebem, as grandes, agora potências vencedoras, que não é possível mais manter a colonização, porque vai gerar um novo conflito. Já gerou 3. Para a crise financeira não tem a ver tanto com o imperialismo. Tem em parte, mas não é provocada pelo imperialismo. Mas a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, nitidamente, pelo imperialismo. Não pode haver uma terceira, porque agora é bomba atômica em cima. Então começa, e esses movimentos nacionalistas, as frentes de libertação, nesses países, já não aceita mais. Afinal de contas, você pega indianos lutando ao lado dos ingleses, indonésios lutando ao lado dos americanos, contra os japoneses, contra os franceses, os vietcongues, vietnamitas lutando ao lado dos franceses, dos Estados Unidos para combater os japoneses. Então, esse pessoal é contingente de batalhões de africanos lutando ao lado dos franceses, dos ingleses, contra os nazistas.
Quando esses caras voltam para suas, né, vamos dizer assim, colônias, não vão aceitar mais. Vai começar o movimento. Quando não começou anterior, vai começar a partir de agora. Um movimento de libertação dessas áreas. E nós começamos a tratar isso pela Ásia. Partilho com vocês o PowerPoint. Ele está aqui, né? Eu não estou me vendo, mas para que ele esteja aí com vocês, né? Deixa eu fazer melhor aqui, né? Eu minimizar a mim e abrir lá o PowerPoint, né? Tá lá, pronto, agora beleza. Então nós começamos pela Ásia, né? Os movimentos de libertação. Bom, a Índia, a independência da Índia. A Índia, nós sabemos que aí, meados do século XIX, a Inglaterra foi tomando a Índia, tomando a Índia. A Índia não é uma unidade ainda política, é uma série de reinos, né? Mas ligados ali pela religião, pela língua, né? Pela região, né? A Inglaterra, a ponte de que a Inglaterra, final do início do século XIX, transforma a Índia em vice-reinado. Né? É um baita de um país com mais de 300 milhões de habitantes, na época, né? Uma grande produção manufatureira, artesanal, belíssima. E a Índia toma aquilo tudo, derruba tudo e impõe um sistema extremamente rígido lá, né? De colonização e de exploração imperialista. Final do século XIX, eu disse para vocês, algumas lideranças, jovens lideranças, formam o Partido do Congresso Nacional Indiano. Destaca a figura aí, especialmente de Nehru e de Jinnah Jawaharlal Nehru e Mohammad Ali Jinnah, que posteriormente tem adesão do famoso Mohandas Gandhi, né? Chamado Mahatma Gandhi, alma elevada, né? Que inicia um processo chamado de a resistência não passiva. Significa o quê? A não colaboração. Foi a forma que o Gandhi viu de libertar os indianos. Ele é contra a guerra, contra a violência, né? Então ele falou, então eu parto para não agressão e não cooperação. Você pode me matar, você pode acabar comigo, você pode fazer o que quiser, mas eu não me submeto a você. E essa coisa virou uma loucura, né, gente? Porque o Gandhi é considerado uma das figuras mais fantásticas da história da humanidade. Albert Einstein, nosso grande filósofo e cientista do século XX, vai dizer: é difícil você contar para as gerações futuras que uma figura, um homem como esse, existiu aqui no meio da gente, né? Dessa gente pecadora, não sei o quê. Né? O cara era fantástico, né? Essas que estão na história aí como os grandes líderes do humanismo. Mas o fato é de que esses anos de resistência, 40, 50 anos de resistência dos indianos, eles conseguiram. Mas a Inglaterra não vai deixar por menos, então ela vai fomentando ali a briga entre muçulmanos e hindus, né? E no final ela divide, ela fomenta ali o atrito entre as regiões, entre as sociedades, os grupos sociais que compõem a Índia, e divide a Índia numa série de países. Eu estou falando aqui da primeira grande divisão, 1947, né? Quando ela reconhece a existência, a independência da Índia, mas ela consegue que os muçulmanos liderados por Jinnah criem o Paquistão, dividindo substancialmente o território indiano, né? E a República da União Indiana sob o governo de Jawaharlal, Nehru.
E o Gandhi, logo depois, é assassinado, né, por um extremista lá, quando ele pretende fazer uma viagem ao Paquistão para terminar com o conflito, a guerra entre eles ali. Se vocês quiserem ter uma boa noção sobre a independência da Índia, o filme Gandhi, se não me engano, me falha aqui, de 1988, uma das produções mais belas do cinema mundial, nos traz aí uma leitura extremamente bela, fidedigna, né? Maneiríssima, para nós vermos aí como é que foi essa independência da Índia. Aí depois surge Bangladesh, uma série de outros estados aí, devagarinho, né? E até hoje, você ainda tem problemas na Índia com o Paquistão pela região da Caxemira. Um diz que é dele o território, outro diz que não é. O fato é que é uma grande região rica em minérios que um estado e o outro não abrem mão. Então, de vez em quando, eles estão se pegando por lá. Por outro lado, nós vamos falar da independência da China. A China, gente, nós sabemos aí que ela se tornou um protetorado, né? Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Itália, tudo, depois Japão, dividiu a China ali numa série de espaços sobre a exploração imperialista dessas nações. Mas em 1910, especificamente mais em 1911, a China unifica ela extingue a monarquia, né? E cria a República Chinesa, sob a liderança de Yangtze, alguma coisa assim. Já vamos achar aqui o nome dele. Que posteriormente passa pelo Chiang Kai-shek, mas continua sobre a exploração colonial. Até que, com a invasão japonesa a partir de 1930, domínio japonês sobre áreas muito grandes da China, fundou-se, né, em contrapartida ao governo republicano capitalista de Chiang Kai-shek, o líder Mao Tse-tung cria o Exército Vermelho, de caráter socialista. E começa, né, o que nós vamos chamar, que ele vai chamar de nova democracia chinesa, que ele vai entrar numa guerra civil, né? De 1927 a 1930, a primeira guerra civil, contra as forças lideradas por Chiang Kai-shek, apoiada pelas potências industriais europeias, né? O advento da invasão japonesa faz com que dessas duas forças militares, do Chiang Kai-shek e do Mao Tse-tung, se unifiquem para combater os japoneses. E ao final de 1945, quando os japoneses são derrotados, né, ele começa a Segunda Guerra Civil de 46 e 49. É a famosa Revolução a partir do campo, e vai inspirar uma série de movimentos revolucionários mundo afora aí, posteriormente, apoiados pela Rússia comunista, né? E vão criar aí, em 1949, a nova democracia chinesa, diferente dessa democracia burguesa do voto. É outra coisa, né? Em 49, ele proclama a República Popular da China, expulsa os capitalistas, Chiang Kai-shek muda para a ilha de Formosa, agora sob a proteção dos Estados Unidos, posteriormente vai se tornar República de Taiwan, que até hoje a China reclama, esse como território seu, parte do seu território, é uma questão que está lá sob pendência. Então, proclama a segunda grande, né, nação comunista do mundo. A União Soviética, e agora a China. O que faz com que os Estados Unidos se arrepiem. Falam, nossa senhora, né? Tem que ajudar os japoneses aqui, etc., porque senão eu perco o controle dessa região.
E sem contar os exércitos socialistas, comunistas, que vagavam ali, né, nos movimentos de libertação da Indonésia, da Indochina. Nós vamos falar daqui a pouco. Então, na primeira fase, a transição de 49 a 53, a fase de transição, você ainda tem na China uma coexistência de capitalismo e socialismo, né? Então, começa a estatizar bancos, a grande estrutura, grandes indústrias, bancos, portos, etc., setor financeiro, setor industrial, setor de transporte, mas ainda mantém os mercados, as padarias, pequeno comércio, né? Sobre ordem do regime, do modo de produção capitalista. Em 53, Mao Tse-tung é afastado, mas dois grupos disputam o poder. Essas lideranças, uma quer aproximar, é mais flexibilizada, outra quer radicalizar. Mas a partir de 1960, a chamada Revolução Cultural rumo ao socialismo total. O Mao Tse-tung volta ao poder e empreende uma revolução visando expulsar, aniquilar, criar uma estrutura socialista de fato. Então, é uma época de matança, grandes disputas, né? Extremamente violenta. É quando se cria os comitês para o crescimento demográfico. Por isso que se fala muito até hoje. Os comunistas matavam criancinhas, etc. As da China, né? A China não deixava ter mais de ter um filho, porque senão havia uma explosão demográfica lá, incontrolável, né? Então, a chamada Revolução Cultural é justamente coibir qualquer forma de manifestação capitalista, extinguir qualquer restício de cultura capitalista dentro da China. Beleza? Está aí a China hoje, essa grande potência. Bom, os movimentos de libertação, né? Dependência da continuando. Independência da Indochina. A Indochina, gente, a França dominou aquela região, conforme nós falamos, lá no capitalismo, lá no imperialismo. Proclamação, né? Dominou aquela região, ali é a região do Laos, Camboja, Vietnã, Tailândia. A Tailândia sempre mantendo-se neutra ali, né? Mas é da península chinesa ali, da Indochina, né? Então, em 45, terminada a guerra, o líder socialista Ho Chi Minh, ele proclama a República Democrática do Vietnã. Bom, ele lutou ao lado do exército dos Estados Unidos contra os japoneses, mas ele havia feito o curso, ele já havia se convertido ao socialismo. Tinha uma formação socialista em Moscou. Então, quando ele, em 45, terminada a guerra, expulsa ele decreta, ele proclama a criação da República, né? Automaticamente a França não vai aceitar e vai invadir de novo a região. Ela quer, de qualquer forma, tomar aquilo como região imperialista. E aí vai se criar o chamado Exército Viet Minh, né? Que é um exército liderado por Ho Chi Minh que vai lutar contra os franceses. É a guerra vietnamita francesa que dura até 1954, quando os franceses são derrotados de novo, né? E aí, pela Conferência de Genebra, reconhece a independência daqueles três estados, do Laos, do Camboja e do Vietnã. E a partir de 54, os Estados Unidos começam a intervir militarmente, apoiando um regime que se implantou no sul, apoiado pela França, no sul, Vietnã do Sul, né? Capitalista, sob a ordem de um ditador fantoche das forças imperialistas europeias e americanas. E a partir de 61, os Estados Unidos entram na guerra. A guerra entre o Norte e o Sul. Vietnã do Norte socialista, Vietnã do Sul capitalista. Porque eles dividiram a região deles. E a guerra vai durar, uma das guerras mais sangrentas da história, vai durar aí
Está até errado, né, gente? Tem um zero aqui a mais, não tem sentido nenhum. De 61 a 75. A guerra do Vietnã, caiu mais bomba de Vietnã do que toda a Segunda Guerra Mundial. Vocês têm uma ideia. Milhões de vietnamitas foram mortos, bombardeios americanos. O americano fez daquilo um laboratório de guerra. Mas o fato é que em 75, 73, o Vietnã, os Estados Unidos foi derrotado, foi obrigado a sair de lá. Em 75, se deu de fato aí o fim da guerra lá na região da Indochina. Né? O Camboja prendeu sua revolução socialista, liderada pelo Primeiro Vermelho, até 1975. Um fato inusitado na história, porque ele ruraliza a população cambodiana. Nós vamos falar isso quando eu falar para vocês num outro momento. E a região do Laos também, aí, liderado pelo movimento Khmer e outro movimento nacionalista. Sob uma revolução socialista, eles também criam a sua independência. Eu fico por aqui, agradeço a todos vocês e a todos. Forte abraço, fiquem com Deus.